Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tajuto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo, trazendo para vocês aí a tradicional análise dos jogos da Champions League, falando dos jogos de volta das oitavas de final. Temos aqui confrontos muito interessantes para a gente analisar. Alguns deles aqui a gente teve jogos muito bacanas já na ida, e agora na volta a gente vai ter a confirmação aí, quem passa, quem fica pelo caminho, como que a gente vai construir esse cenário de quartas de final da UEFA Champions League, beleza? Então a gente tem aqui os jogos dessa terça-feira, 11 de março. Já estamos aí praticamente na metade do mês de março, né? O ano de 2025 passando correndo aí. E o primeiro jogo que eu deixo aqui como destaque para vocês é o jogo que a gente tem isolado às 14h45. Um bom jogo até para a gente prestar mais atenção, né? Assistir um único jogo aqui fica muito mais fácil para a gente poder fazer a leitura de jogo. Barcelona e Benfica, às 14h45 no campo do Barcelona. O jogo de ida foi 1-0 para o Barcelona lá em Portugal. E agora o time traz essa vantagem para administrar em casa, né? A gente tem aqui uma situação muito interessante. Vamos pegar aqui o jogo de ida para analisar como foi. A gente teve aqui um cartão vermelho para o Barcelona na metade do primeiro tempo, que mudou praticamente a história do jogo. A partir daí a gente teve um volume muito interessante do Benfica, tendo inclusive chances aí de poder construir um placar de vitória. Acabou tomando um gol numa bola de contra-ataque no segundo tempo, né, com o Rafinha, jogador que vira uma fase muito boa. A gente vai falar um pouco da boa fase de alguns jogadores aqui para esse jogo de volta. Mas é muito interessante a gente levar em consideração que o Benfica, mesmo tendo um jogador a mais aí, não conseguiu se sobrepor, não conseguiu construir um resultado de vitória que seria muito importante, seria imprescindível para o Benfica nesse jogo de ida, tá? Falando para o jogo da volta, agora o que a gente tem aqui é justamente uma montagem um pouco diferente devido à saída do jogador que foi expulso aqui. O Cubarsí foi o jogador do Barcelona que foi expulso. A gente tem o Ter Stegen fora também e o Christensen fora também. São duas ausências importantes por lesão aqui. A lesão do Ter Stegen não foi uma preocupação, porque o Chesney, o goleiro reserva aqui do Barcelona, foi muito bem. É um goleiro também muito experiente em Champions League. Já jogou aí por outros clubes grandes, aí como a Juventus, por exemplo, onde teve uma passagem muito interessante também. É um excelente goleiro. Óbvio, não é do nível do Ter Stegen, né? Mas para mim o Barcelona está muito bem servido de goleiro aqui, né? Nessa posição não há problemas. A gente tem aqui do lado esquerdo aqui o Baldé, que vai substituir o Cubarsí. Aí sim é uma diferença maior, né? A gente tem aqui um jogador que pode ser um ponto aqui de desequilíbrio do time, já que é um lado do campo onde o Benfica ataca bastante, então vai exigir bastante ajuda da defesa aqui, né, cobrindo as costas do lateral, e também a recomposição dos jogadores de frente aqui, o Pedri e o Rafinha, para fazer um povoamento maior nessa zona aqui quando o Barcelona não tiver com a bola, né? O Barcelona com a bola é um time muito ofensivo, é um time muito perigoso. Provavelmente vai dominar as ações do jogo, mesmo tendo o placar já a seu favor, né? Com bastante posse de bola, os jogadores de frente tendem a ser mais acionados, então a gente deve ver bastante jogo indo no Lamine Yamal, bastante jogo indo no Rafinha. É o estilo de jogo que o Barcelona sempre utiliza quando joga dentro de casa, e a gente não deve ver isso diferente, né? Do lado do Benfica, a saída vai ser ir para cima, né? Mesmo que com certa cautela. Se tomar um gol aqui do Barcelona no início do jogo já fica muito complicado para o Benfica, então tem que ir ao ataque, mas precisa ser cauteloso o time do Benfica aqui. E a aposta para esse jogo aqui, muito provavelmente, vai ser um jogo mais de ligação direta. O time do Benfica não é um time que vai tentar muitas infiltrações dentro dessa defesa do Barcelona aqui, então a gente pode ter
um jogo com mais lançamentos, com mais bolas longas aqui por parte do time do Benfica, seus jogadores de frente sendo acionados através desse tipo de jogada, que não é uma jogada que o Barcelona se defende muito bem, tradicionalmente tem dificuldade para defender, para interceptar essas bolas mais longas aqui, então pode ser uma saída para o Benfica construir situações de gol aqui, tá? No primeiro jogo a gente já viu isso acontecendo, o time do Benfica explorando essa vulnerabilidade do Barcelona aqui, mas o Barcelona conseguiu se comportar muito bem, mesmo com o jogador a menos, como eu falei antes, defendendo as zonas mais perigosas do campo aqui, impedindo que o Benfica construísse muitas chances de gols, embora tivesse um volume de jogo muito mais alto do que o Barcelona devido à ausência de um jogador pelo time do Barcelona em quase 70 minutos de jogo, tá? Então, aqui o que a gente pode trabalhar? Trabalhar uma vitória do Barcelona, a gente vai ter que pegar uma odd aqui abaixo de 1,40, né? Então, assim, dependendo muito do comportamento do Barcelona, vai ser difícil que a gente tenha essa odd estacionada aqui, porque o Barcelona está muito confortável com o placar que construiu no jogo de ida, né? Então não precisa necessariamente se jogar com tudo para cima para tentar fazer um gol no começo. O time do Barcelona vai ter a posse da bola de maneira mais a administrar o controle do jogo, o controle das ações da partida, né? Então pode ser que a gente tenha um jogo aqui que demore para começar a ter um cenário mais interessante para a gente ter leitura para trabalhar a favor do Barcelona ou também a favor de gols, né? Sendo que o Barcelona é uma equipe tecnicamente muito qualificada para poder segurar a bola no pé, talvez demore muito para a gente ter esse cenário de over goals aparecendo aqui também. Mas é muito difícil a gente ter em jogos da Champions League de mata-mata, como é o caso dessas oitavas de final aqui, um jogo que seja tão under quanto a primeira partida, tá? Na minha opinião, o jogo de ida já era um jogo com leitura pré-live para trabalhar over goals, mas a expulsão no primeiro tempo mudou tudo, né? A gente tem um contexto totalmente diferenciado nessa situação. Então acredito que a gente pode ver um cenário para gols aqui no segundo tempo desse jogo. Tem que levar com bastante cuidado aqui a sua análise, né? Tentar buscar as melhores oportunidades aqui nesse mercado. O over 2,5 está 1,33, então vejam que está bem amassado também o mercado de gols aqui para essa partida, tá? Back Barcelona e over goals seriam as minhas entradas para trabalhar nesse jogo a princípio, mas temos que esperar a odd valorizar um pouco mais. Aqui depois a gente tem os jogos das 17 horas, começando a falar desse clássico alemão aqui entre Leverkusen e Bayern. O Bayern venceu em casa a primeira partida por 3-0, se a gente relembrar aqui, foi um atropelo do Bayern. Eu tinha feito a análise pré-live antes desse jogo de ida e eu comentei a dificuldade que o Bayern de Munique tinha sempre que enfrentava recentemente aí a equipe do Leverkusen. A equipe do Leverkusen é uma equipe que aprendeu a ler, de certa forma, os movimentos do time do Bayern, aprendeu a entender como é que a dinâmica do time de Munique funcionava aqui, só que nesse jogo, para nossa surpresa, o treinador do Bayern de Munique resolveu fazer as coisas um pouco diferentes, né? Trabalhou um outro estilo de saída de jogo, trabalhou um outro estilo de triangulação no meio campo, e a gente viu aqui uma situação dando muito certo aqui com esses jogadores de meio campo trabalhando o jogo entre eles aqui, triangulando bolas. Então o treinador do Bayern soltou os dois laterais, né? Não é algo que ele costuma fazer. Quase sempre o time do Bayern ele se apoia numa saída de 3 jogadores. Dessa vez ele saiu só com 2 peças. Então, a princípio, atraiu mais a marcação do Leverkusen e fez com que o meio-campo tivesse mais jogadores. Então, os dois laterais aqui tiveram uma participação ofensiva muito interessante. O Kimmich jogou muita bola. Ele que, na maioria das vezes, construiu aí uma história interessante na sua carreira no Bayern de Munique, jogando pela lateral. Quando joga por dentro, dá muito apoio para o lateral passar também, e também faz essa infiltração por dentro aqui. Então foi muito interessante a participação do Kimmich nesse primeiro jogo, né? Musiala também jogou muita bola, Harry Kane também jogou muita bola, fez 2 gols no jogo, né? Então a gente tem aqui um time que teve uma dinâmica diferente e que conseguiu envolver
o time do Leverkusen aqui. Se a gente parar para analisar, aqui também tivemos um cartão vermelho do Leverkusen que pesou bastante aqui, né? No momento crucial do jogo ali, aos 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos, a gente teve um cartão vermelho pro Leverkusen aqui, que foi o único amarelo do jogo. O cara conseguiu tomar o segundo amarelo e ser expulso aqui pelo time do Leverkusen, então também desbalanceou bastante essa questão aqui. E aí o Bayern de Munique, que já vinha dominando as ações do jogo, cresceu ainda mais e o Leverkusen não teve chance aqui de buscar pelo menos um gol para encurtar a diferença no placar, e a gente vai para um jogo aqui onde o Leverkusen vai ter que buscar 4 gols para poder se classificar no tempo regulamentar. É uma missão muito, muito difícil. A gente não dá para dizer que é impossível, porque o futebol ele tem as suas imprevisibilidades, né? Mas aqui a gente tem que trabalhar com a estatística, e para mim, com o Leverkusen precisando tanto buscar um resultado aqui, é muito fácil deles se apressarem demais aqui e deixarem muitos espaços para o Bayern construir uma vitória também no jogo da volta, tá? Então, a saída para o jogo do Leverkusen, a necessidade de construir um placar, todas as situações que ocorrem aqui de um time que foi dominado no primeiro jogo, a gente deve ver aqui o Bayern de Munique tendo espaços aqui para poder construir uma vitória no Leverkusen no jogo da volta também. Então, podemos trabalhar um lei ao Leverkusen aqui nesse preço. Acho muito difícil que não tenha uma correção forte aqui se o Bayern começar o jogo com a bola mais no pé. Então, eu não acredito que o Bayern de Munique vai deixar o Leverkusen ficar com a posse da bola, mesmo tendo 3 gols de vantagem, tá? Ele vai pressionar a marcação, ele vai querer ficar com a bola, ele vai dificultar a vida do Leverkusen, a gente vai ter essa odd aqui corrigindo. Então, um lay ao Leverkusen pode ser uma boa entrada para esse jogo aqui, para a gente pegar uma correção e eventualmente pegar até um gol do Bayern a favor aqui. Seria uma excelente entrada para trabalhar nesse jogo aqui, tá? Então, Leverkusen e Bayern, eu trabalharia um lay ao Leverkusen. Esse é meu primeiro cenário para tentar trabalhar nesse jogo aqui, visto que o Leverkusen precisa buscar 3 gols de diferença, tá? No mesmo horário, às 17 horas, temos Inter e Feyenoord aqui também. A Inter conseguiu um resultado muito bom, fez 2-0 fora de casa. Quando a gente tem o favorito conseguindo construir uma vitória muito interessante fora de casa, levando a decisão para o seu estádio, para decidir com uma vantagem dessas, fica muito fácil de a gente encontrar, fica muito difícil da gente encontrar bons preços nos mercados preferenciais dos jogos, né? Assim como o Barcelona e Benfica, a gente teve aqui um cenário onde o Barcelona venceu a primeira e disputa a segunda partida em casa com vantagem. Vocês vejam que a odd do Barcelona aqui é muito parecida com a odd, praticamente idêntica à odd da Inter de Milão aqui contra o Feyenoord, sendo que a Inter construiu um placar ainda maior de 2 gols de diferença, né? O time holandês é um time que ataca muito pelos lados, mas a Inter tem um sistema defensivo. Se vocês verem aqui, a gente já pode mostrar aqui as escalações para esse jogo. O time da Inter é um time que joga com 3 zagueiros aqui. Quando tá sem bola, baixa os 2 laterais aqui, fazendo uma linha de 5 jogadores aqui. Di Marco é uma ausência importante no time da Inter, já tinha sido uma ausência no jogo de ida, né? E obviamente o time da Inter sentiu isso aí, não conseguiu produzir por aquele lado ali. Thuram também é uma baixa importante, deve estar fora também para esse jogo de volta aqui contra o Feyenoord, mas a gente está falando aqui de uma equipe que está taticamente muito bem organizada, né? Um time que tem uma montagem excepcional aqui. Eu não gosto do Arnautovic aqui no lugar do Lautaro Martinez, mas é outra ausência complicada aqui que o treinador da Inter vai ter que lidar. Talvez, se a gente tivesse o time completo aqui com Di Marco, com Lautaro Martinez, a gente teria muito provavelmente aqui uma odd ainda mais amassada para a Inter de Milão nesse jogo aqui. O time é bem superior e quando joga em casa tem um fator local ainda mais interessante. Então, se a gente acha que é bacana trabalhar um back a favor do Barcelona contra o Benfica, tendo o Barcelona uma vantagem de 1 gol,
Aqui nesse caso, tendo uma vantagem de 2 gols, a gente tem que tomar cuidado para fazer esse back Inter aqui, porque é um time que vai trabalhar mais a administração do resultado, vai trabalhar mais uma situação aí de não desgastar tanto seus jogadores, né? Visto que não tem no banco tanta reposição para esses jogadores que estão fora aqui, né? Já são reservas que vão jogar em posições importantes do time aqui. Então é muito provável que a gente veja o time da Inter de Milão administrando mais o jogo, tá? Se o time ficar mais com a bola e essa odd lateralizar, pode ser interessante trabalhar back a Inter aqui, mas é um time que eu particularmente gosto de trabalhar bastante bolas paradas. Então, se a gente tiver uma sequência boa de bolas paradas a favor da Inter de Milão, tanto na lateral da área, como escanteios, situações assim, o time é muito competente nesse tipo de jogada. A gente deve ter aí... A gente tem bons batedores, né? Tanto o Çalhanoğlu quanto o Mkhitaryan são bons batedores de bola parada pelos dois lados. E o Arnautovic e o Taremi são dois jogadores de grande estatura, né? Então tem um poder de definição aéreo muito interessante esse time da Inter de Milão aqui. E o time do Feyenoord é um time que joga muito baseado na velocidade, né? Sendo que a Inter de Milão não vai dar muita chance para contra-ataques aqui, o time do Feyenoord vai ter que propor o jogo, vai ficar numa situação muito incômoda que não é o estilo de jogo que o time tem preferência para jogar. Então a gente tem que levar bastante em consideração isso tudo também quando a gente for trabalhar dentro do contexto do jogo aí, alguns mercados de match odds, tá? É um jogo que pode abrir para gols no segundo tempo também. Não temos odds muito boas para fazer o over 2,5 aqui, tá 1,70 até, eu acho que não tá numa odd tão ruim, mas o ideal seria pegar esse 2,5 que é 1,90 por aí. Seria uma odd mais interessante para a gente trabalhar nesse jogo, tá? Para fechar, Liverpool e PSG. Já falávamos que esse jogo aqui poderia ser o principal jogo, né, da fase de ida aí dessa chave aqui das oitavas de final da Champions League. Ficou um pouco devendo esse jogo aqui no que diz respeito a oportunidades aqui para trabalhar, porque a gente teve aqui no jogo de ida, né, a gente teve o Liverpool sofrendo também aqui desde o início do jogo. Não aparece aqui, mas o Liverpool também teve um jogador expulso, né? Ou não? Não, acho que não. Deixa eu me lembrar. Acredito que sim. Não teve um jogador expulso. O PSG foi melhor do que o Liverpool em praticamente todo o jogo. Teve um volume incrível o PSG aqui. A gente que fez uma live assistindo esse jogo aqui, a galera falava assim, não é possível que o PSG não vai marcar um gol com esse monte de chances criadas. Perdeu muito gol mesmo o PSG. Foi o jogo onde o Alisson foi o melhor da partida, né? Foi escolhido o melhor jogador da partida. Teve nota de 9,4 aqui no SofaScore, como vocês estão vendo aqui, né? Teve uma atuação impecável realmente o goleiro do Liverpool. E numa bola que ele mesmo criou a jogada, ele fez um lançamento para o ataque, né? E o atacante do Liverpool escorou. E a gente teve o gol do Liverpool. Quem fez o gol foi o Elliott, né? Que tinha entrado aqui na vaga do Salah. Então entrou no segundo tempo aqui, saiu do banco de reserva para decidir o jogo no finalzinho. O Liverpool levando a vantagem, deu 1-0 para o jogo da volta. Vai jogar em Anfield agora com essa vantagem de um gol de diferença, que pode parecer uma vantagem pequena, mas dentro de um confronto tão equilibrado quanto são esses confrontos de Champions League de times mais elite, assim, 1-0 de vantagem é muita coisa. Mesmo que o PSG parta para cima para construir um resultado de vitória aqui, o Liverpool tem total condição de fazer um jogo diferente do que fez no jogo de ida, de ter mais imposição tática, de ter mais imposição física. Tecnicamente as duas equipes elas são bem parelhas, tá? Elas são equipes que têm qualidades individuais aí, em vários jogadores que se diferenciam. Para mim, ainda é interessante aqui a gente trabalhar alguma coisa em correção de preço, tá? Eu trabalharia aqui, sobretudo, uma correção de preço no time do PSG, caso o time não comece jogando no mesmo nível que começou o jogo passado, tá? Então, trabalhar contra o visitante quando o time que joga em casa tem um fator local muito poderoso, tem a vantagem no placar, pode ser interessante aqui.
É claro, a gente tem que estar ciente dos riscos aqui, né? Porque o PSG é uma equipe que ataca muito bem pelos lados do campo, é uma equipe que deixa quase sempre tem vantagem no mano a mano, porque tem jogadores rápidos aqui pelas pontas, né? Então, se o Liverpool não dobrar a marcação nos pontas do PSG, provavelmente vai ter problemas aqui, o PSG vai criar chances de gols como criou no jogo passado, né? Mas eu acredito que jogando dentro de casa com o resultado, o Liverpool vai conseguir fazer uma partida um pouco mais defensivamente, um pouco mais encaixada para a saída de jogo, né? Para retomar a bola e sair nos contragolpes. O PSG naturalmente vai deixar mais espaços aqui, então a gente pode ter um jogo com um padrão bem mais over do que a gente teve na primeira partida. Já foi over a primeira partida, tá? Embora tenha sido 1-0 o resultado final, a movimentação de jogo foi uma movimentação que sugeriu bastante a gente trabalhar mercado de gols. Provavelmente no jogo da volta seja mais ainda acentuada essa possibilidade. Tá olhando aqui os mercados para trabalhar mercado de gols aqui. A linha do 2,5 tá 1,60. Eu acho que tá uma linha até boa para a gente trabalhar, pelo que a gente viu no jogo de ida e pelo que a gente pode ver no jogo da volta também, tá? Então, é um jogo onde eu pretendo trabalhar mercado de gols e correção aqui contra o PSG. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Se você não deixou o like aqui, gostou do conteúdo, deixa seu like aqui para fortalecer o canal. Se você é novo, nunca me viu por aqui, é a primeira vez que você está assistindo esse conteúdo, chegou até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal também e ajude a divulgar o conteúdo compartilhando esse vídeo aqui com quem você conhece. Beleza? Era isso. Amanhã estaremos fazendo uma live para acompanhar os jogos aí das 17 horas, tá? Então quem quiser acompanhar, vou estar aqui no YouTube ao vivo para fazer esses jogos com vocês, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.